Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Oi pessoal, eu tô passando aqui porque hoje é um dia muito especial, por um contexto geral que vocês sabem. E na minha ida hoje ao centro de treinamento, fui pego de surpresa por uma grande homenagem. Quero agradecer ao Dr. Hélio, psiquiatra do clube, a Carol, psicóloga. Eu recebi uma caixa aqui que eu vou mostrar para vocês, com muitas cartas, muitas, de funcionários, de amigos. Eu já li algumas cartas, recebi uma placa também. Aqui, depois eu boto aqui no outro stories. Eu só li algumas porque já me emocionei muito com todas as mensagens, com cada palavra que foi escrita. São palavras de muito carinho, de muito amor comigo, e eu acho que eu trabalho para isso, assim, para realmente poder fazer com que essas pessoas que não aparecem no clube e que trabalham muito, como as tias da cozinha, os funcionários, realmente tenham o seu valor. E receber uma mensagem de amigos, cartas escritas à mão, cada um tirou um tempinho para escrever, isso não tem preço, vale muito a pena. Aí a gente percebe que vale muito a pena o que a gente está fazendo. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, todas as pessoas do meu grupo que me ajudam diariamente, todos os meus VPs, todas as pessoas do centro de treinamento, todo mundo que trabalha duramente por um Vasco melhor. Quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigado por cada palavra nessas cartas. Uma pergunta que eu queria te fazer, justamente com todo um panorama que a gente tem do Vasco. Isso a gente fala tanto de... Não tem como não tocar no assunto da SAF, a 777, que eu acho que foi foi péssima pro Vasco. Uma decepção. Eu posso falar porque eu li os contratos. Perfeito. Eu vi os descumprimentos de contratos que foram feitos. Desculpa até te interromper, não, porque nada, é um tema que me importante. irrita pelo descaso com que a 777 tratou o Vasco da Gama. Teve aquela movimentação na época do Jorge Salgado. Os jogadores contratados, a maioria dos jogadores era paga só a primeira parcela. Sim. Não era paga mais em nenhuma outra. No ano passado a gente teve que fazer 2 ou 3 pagamentos para evitar transfer ban. Início desse ano de novo. Você me perguntou no momento, os jogadores vinham de base e tudo. Sim, o Leandrinho, sim. por exemplo, atrás esquerda, ele foi emprestado para o Xabari para bater 50% da dívida pela compra do Paulinho, volante, e ampliar o prazo de pagamento dessa segunda parte da dívida. Senão a gente teria um transfer ban em janeiro. Eu falando como Vasco naquele momento. Teve outros jogadores que a gente teve que fazer renegociações. Empresários não eram pagos as comissões. Isso gera uma dificuldade extrema de você abordar o cara para trazer um atleta dele. Jogadores com luvas atrasadas. Então, assim, se é o melhor caminho ter ido pela via judicial, se não é, aí eu deixo para a presidência do Vasco opinar, para o departamento jurídico, que é competente também, opinar e conduzir essa situação. Mas como alguém que teve dentro do Vasco, eu digo que o trabalho desenvolvido foi muito ruim. Foi muito ruim. Pelo aspecto econômico. Certo. O prejuízo que a 777 deixou ao Vasco, economicamente falando, foi absurdo. E é com esse panorama que eu venho te fazer essa pergunta. Como que você avalia a presidência do Pedrinho até então? Porque ele, de fato, parte de um princípio de um incômodo genuíno como torcedor. Ele era... É uma coisa muito curiosa, né? Na época, pelo menos, uma opinião particular, um dos melhores comentaristas em atividade naquele momento. Achava ele muito pertinente. Ele decide, partir de um claro incômodo, assumir a presidência do Vasco. E com todo esse panorama... Ainda assim, o Vasco esse ano consegue, teve uma melhora depois do Diniz, né? Consegue novamente bater uma semifinal de Copa do Brasil, mas já aconteceu ano passado, como você bem pontuou. Então, com todas essas questões, como você enxerga a presidência, o mandato Pedrinho hoje no Vasco? Pedrinho é uma pessoa apaixonada pelo Vasco, um cara de ótimo caráter, fácil de lidar, sofre absurdamente com as dificuldades que o Vasco passa. Eu não vou nem dizer que ele sofre dobrado como presidente, como torcedor, ele sofre mais do que dobrado. O Pedrinho, na sua vida pessoal, ele já teve, e ele trata disso também com os jogadores, ele tratou isso na época que teve na imprensa, quadro de depressão na sua vida. Sim, abertamente. Então, assim, ele tem uma superação como ser humano que tem que ser valorizada, Agora, tem as dificuldades naturais de quem ocupa a cadeira da presidência. Em alguns momentos eu dizia a ele,
em particular, às vezes eu dizia em reunião de diretoria ou no particular, presidente, sei muitas dores que você passa, porque eu vivi isso. Então, assim, pode ser duro, às vezes, alguns comentários que eu te faço no privado, mas são comentários para que você se proteja em alguns momentos. Porque o seu cargo, ele é solitário. Muitas vezes você vai ter muita gente no seu lado, todo mundo te paparicando, todo mundo querendo te influenciar, mas você vai se sentir sozinho. Muitas vezes essa tomada de decisão é uma tomada de decisão solitária, te distancia de pessoas que você gosta, porque você toma medidas que às vezes contraria o pensamento de um, o interesse de outro. Então, isso te distancia de pessoas, às vezes na sua vida pessoal, as decisões que você toma administrativamente, mas a posição exige. Paulo Henrique entre todos os defensores do Brasileirão desde 2024. Primeiro em desarmes 166. Primeiro em dribles certos 102. Primeiro em duelos ganhos 357. Primeiro em bolas recuperadas 285. R10 Score. Das rivalidades que o Vasco tem, certamente a que mais cresceu nos últimos anos foi a contra o Fluminense. Normal, o tricolor viveu o auge da sua história no que tange a conquistas e a autoestima aumentou. O Vasco, numa contramão, vive anos difíceis e que demandam muita paciência do seu torcedor. O resultado disso tem sido isso que estamos vendo aí nas redes, debates que fogem ao razoável. Apelam para falas preconceituosas, desrespeitando direitos humanos e deixando o futebol em segundo plano. Isso acontece de ambos os lados, sem misturar virtude com clubismo, há muito erro vascaíno nisso também. Mundano da minha parte apelar que isso acabe, mas o pedido não deixará de existir, o que proponho é refletir. Mesmo, isso vale a pena, vai trazer algum resultado palpável a você, que faz esses comentários, tem mais prós ou contras. Muitos desses comentários flertam ou até se enquadram totalmente como sendo infrações legais. Evitem compactuar com isso, rivalizem na bola, vamos falar sobre futebol, nada mais. Analisa Vasco. Dois toques com Ryan. Melhor amigo no futebol. Barros. Mais resenha no elenco. Leandrinho. Quem mata na moda. Ai. O Andreas. São Januário ou Maraca. São Januário. Maior ídolo. Cristiano Ronaldo. Melhor treinador da carreira. Diniz. Vitória, Vascão! Zagueiro mais difícil do Brasil, que já enfrentou. Bota aí Gustavo Gomes. E o melhor jogador que já jogou junto. Coutinho. É aquilo que eu luto a minha vida inteira contra. E não é, o cara não te enxerga. As pessoas não te enxergam no futebol quase. As pessoas só enxergam o resultado final do jogo. E aí os comentadores do placar final do jogo. Então a gente não consegue reconhecer quem é ético, quem trabalha, e nem quem é talentoso e quem é bom. Você só é bom e só é talentoso se você ganhar um jogo. Isso que eu falo com você, negócio da vitória, talvez esteja mais claro agora para falar daquilo que eu queria falar na outra. Às vezes associa que você não valoriza tanta vitória. Não, isso é perder. Quem ganha desse jeito é perder, não é ganhar isso para mim. Porque o cara não sabe nem porque ele está ganhando, porque ele não sabe o que é bom. É igual você ter o teu filho ir para a escola e ele passou e colou só. E passou colando, tirou 10. É quase isso. Porque você não sabe se ele está aprendendo, você não sabe se ele é bom, se ele é ético. Você pode fazer, isso é para todas as profissões. Você pega na medicina, você pega, dá 2 corações para um cirurgião cardíaco operar de extrema complexidade. Que ele consegue, assim, que é muito difícil dar certo. Tem 5% de chance. Ele vai lá e salva um e morre o outro. Aí vai outro que faz uma ablaçãozinha de 2 corações, super simples. Esse aqui salvou, conseguiu operar, teve taxa de sucesso 100%. O cara acha que esse aqui, que não teve risco quase nenhum, é melhor que aquele, que tinha 5% de chance. A gente não consegue mensurar no futebol as coisas. É sempre assim, o cara assim, você não sabe se um time tem um poder de contratar muito maior que o outro. E aí tá aqui, e você consegue competir, mas se você perde, você é ruim, você não é bom.
Então você não sabe o que é bom, você não sabe o que você quer. Então você vai trocar toda hora. E a torcida está na dela, que a torcida precisa torcer. Quem trabalha no futebol, que precisa entregar coisa melhor para a torcida. O cara pode te xingar, tem hora que você vai ser xingado, que você vai ridicularizado, que você vai ser quase que humilhado. Mas tem que aguentar para você fazer o certo, você tem que saber o que é o certo, reconhecer o que é bom. A gente não reconhece o que é bom. A Arábia Saudita acaba de dar um golpe gigantesco no mundo do esporte e da arquitetura. O país ergueu nada menos que o maior e mais alto estádio já construído, mas o mais impressionante, ele não está no chão. Essa estrutura colossal se eleva a 40 mil metros de altitude, a mesma altura em que voam os aviões comerciais. Feito com materiais de última geração, o estádio brilha no céu como um gigantesco diamante flutuante. Para chegar até lá, os torcedores não usam carro nem metrô. Eles embarcam em elevadores supersônicos que os levam, em poucos minutos, direto às nuvens. Lá de cima, a experiência é simplesmente surreal. Enquanto assistem a uma partida, é possível enxergar a curvatura da Terra e até aviões passando abaixo. Quando a torcida vibra, as estrelas parecem ainda mais próximas. Esse projeto, que antes parecia impossível, revela a ambição da Arábia Saudita em desafiar todos os limites. O futebol não é jogado apenas na Terra, mas quase no espaço.